convite da organização e confessar-me, como sempre faço, que quando aqui volto, encantado por estar de volta a Vitória, embora vocês me conheçam pela minha voz, não sou brasileiro, pelo coração sou pelo menos 50% capixaba. Portanto, a minha ideia era dar uma pequena introdução aos Living Labs, mas o professor Artur já o fez. Eu passarei rapidamente por esses slides, apresentar a situação de Portugal e depois deixar um desafio em termos de cidades inteligentes e humanas, que pode ser uma área de trabalho comum para a América Latina, não é? Alguns dos desafios da nossa sociedade, de uma maneira ou de outra, eles já vieram ao de cima. Eu quero aqui apenas evidenciar e focar, de facto, a componente da inovação social e como ela aparece exatamente ao mesmo tempo que a inovação tecnológica apareceu também. Portanto, o Big Data, a comunicação, a facilidade dos custos da comunicação, mídia social, tudo isto está a transformar completamente as nossas vidas, em casa, fora de casa, no nosso trabalho, mas nós não sabemos exatamente para onde é que vamos, quer dizer, não temos a possibilidade de, se o entendermos, se pesquisarmos, influenciar essas tendências, e é de facto uma área de profunda pesquisa onde nós estamos. Certamente, como resultado disto, apareceu o clima favorável aos Living Labs, portanto, a colaboração, a comunicação, portanto, a inovação de uma maneira geral, a consciência sobre essas temáticas e, resumindo, os valores dos Living Labs que desde início nós procuramos implementar nas nossas metodologias são, para além da inovação tecnológica e social centrada nas pessoas, cá está no topo como primeira, com o design, com a criação. Certamente, com o tempo, fomos aprimorando algumas destas metodologias e hoje, se me perguntarem que metodologias usa, obviamente a metodologia para gathering communities, o design thinking para extrair das pessoas, ajudá-las a pôr cá fora aquilo que elas sabem, aquilo que elas pensam, e a terceira, gamification, para manter a motivação, procurar manter a motivação das pessoas. Deste slide, ele sumariza o que é o Living Lab. Fundamentalmente, eu queria destacar dois elementos. Um, obviamente, que é a participação dos usuários, mas há um aspecto que muitas vezes não é focado, que é o aspecto do facilitador do Living Lab. É fundamental para o sucesso do Living Lab haver alguém que tenha a confiança de todos os atores envolvidos, tenha o empenhamento, tenha a paixão para fazer com que o Living Lab aconteça. É também fundamental. Certas pessoas têm essas características intrínsecas desde nascença, mas também se aprende, não é? Portanto, é necessário pensar que isso é fundamental. Isto, já falámos da globalização, são 320 Living Labs e em breve será expandido cerca de 10%, cerca de 40 mais Living Labs a anunciar no final deste mês, desde Living Labs em África, na China e na América Latina temos 27 Living Labs ao todo, tendo o Brasil 13 Living Labs. Por outro lado, outras iniciativas aconteceram no ENOL, que eu acho que são muito importantes, em particular para países, para a região da América Latina, que é o acordo com o Banco Mundial, que vê nestas iniciativas, portanto, de Living Labs, que se enquadram perfeitamente na estratégia que eles têm para determinados países, nomeadamente a América Latina, e nós já estamos envolvidos, entre outros, na Colômbia. Certamente
Os Living Labs contribuíram, como o professor Artur falou, já para a nova política do 2020. Não há dúvida que as influências terão vindo de muito lado, mas os Living Labs não deixaram de o fazer também. Esta é a distribuição dos 13 Living Labs no Brasil. Muito trabalho, não se faz nada sem trabalho. 23 workshops que aconteceram ao longo de 3 anos e que conduziram àquele resultado, inclusive apresentá-lo ao Ministro da Ciência e Tecnologia em Brasília, com o meu saudoso amigo Veli Peca e a Ana Sena, do Living Lab do INDT em Manaus. Recordando a Carta de Manaus, que precisa de ser reativada, aqui deixo a mensagem. Portanto, eu penso que a motivação a nível dos Living Labs tem acontecido, mas é necessário pôr a rede a funcionar. Com toda a certeza vamos falar mais disto durante o tempo aqui, porque eu acredito que o Brasil, muito em particular, e a América Latina também, têm características culturais muito de acordo, como a Miriam já avançou há pouco, muito diferentes da Europa, sem sombra de dúvida, mas muito de acordo com os valores dos Living Labs. Entramos agora em Portugal, onde existem 15 Living Labs aqui localizados, praticamente todos ao longo do litoral, com exceção de 2 que estão mais no interior. E eu começo por falar do Sanjotec, que eu penso que é um bom exemplo para o Brasil, atendendo a que a sua indústria, e todos nós sabemos como é que o desenvolvimento económico está neste momento, o que acontece é que a indústria precisa de acrescentar valor. Este é um bom exemplo de como é que uma indústria que é, no caso vertente do calçado, um cluster de 300 empresas, como é que é dos únicos lugares na Europa que continua a crescer e a realizar bons lucros. Portanto, o Living Lab tem esta constituição, portanto, com os atores habituais. Este setor industrial em Portugal era conhecido há uma dúzia de anos, sabia fazer bem barato e em tempo, mas não sabia fazer nem a montante nem a jusante mais nada. Foi quando apareceu a China e quando apareceu a concorrência de outros países, e aí reorganizaram-se, apareceu o Living Lab, e hoje o setor do ano passado cresceu 21%, 21,3%, e 6 bilhões de reais só de exportações. Portanto, hoje a indústria tem design próprio e tem redes próprias e marcas próprias. De facto, a história do sucesso da marca de calçado de Portugal é um case study, porque quando se vê nestas revistas da moda e revistas cor-de-rosa e outras, o leading edge da moda no calçado, por figuras desde Paris Hilton, Britney Spears e não sei o quê, são pagas por este Living Lab. Mas portanto, se eu posso dizer que elemento fundamental contribuiu para a mudança, foi a cultura de design. Portanto, e estas ações que foram tomadas nessa perspectiva. Outro setor, que é o setor automóvel, e de facto o Brasil também aqui tem uma indústria forte, mas é uma indústria forte de OEMs que vem de fora, não é? Portanto, se aparecer uma região ou um país onde a mão de obra seja mais barata, o efeito de deslocalização é importante, porque o valor acrescentado não segura essas empresas. De facto, o cluster automóvel em Portugal foi criado desde o início a pensar nesse valor acrescentado e na rede de inovação aberta. Ele tem, desde o MIT, a Fraunhofer e as universidades portuguesas, obviamente, centros tecnológicos, etc. E é essa rede que acrescenta valor ao ponto de conseguir que as PMEs, porque Portugal neste setor só tem PMEs,
200 pessoas, 250, que elas se unam e uma empresa de plástico, outra de metal, outra de têxtil, industrial, etc., e se apresentem como se fossem elas próprias uma única empresa, a OEM, que neste caso presente é a Volkswagen. E é a única razão porque a Volkswagen está em Portugal, senão já se tinha ido embora. É porque em Portugal desenvolveu um ambiente, um ecossistema de inovação com cerca de 200 PMEs. Não são o first tier habitual. Elas souberam organizar-se devido a esta inovação aberta, e em PMEs em Portugal não é fácil que essa colaboração exista, souberam organizar-se e comportar-se como tal no mercado. E hoje é uma das principais, pese embora a crise que Portugal atravessa, continua a ser um setor forte, portanto, gerando ali cerca de 18 bilhões de reais de exportação. Um outro Living Lab, o ISAL, na área da eficiência energética, cerca de 40 empresas ligadas à universidade, instituto tecnológico, muito focado na eficiência energética, também algo na área da saúde, porque depois de terem começado com a eficiência energética, plataformas, etc., perceberam que estavam em casa do cliente e, portanto, podiam fazer outras coisas. Têm feito alguma coisa também, inclusivamente no Brasil. O Smart Living Lab é um Living Lab num meio rural, difícil, de gente com idade, porque os jovens tinham abandonado a aldeia ou vila, aliás, mas um lugar, Penela, de grandes tradições, portanto, de história desde o tempo dos romanos, etc. E então o projeto que começou há uns anos foi no sentido de aproveitar a tecnologia para estimular os jovens a regressar à terra ou fixá-los lá. Eu dou-vos só um exemplo, que é o exemplo do Farmville. Portanto, toda a gente conhece com certeza do Facebook o jogo Farmville. Eles, em Penela, têm um queijo tradicional de cabra, que é o queijo de Rabassal, que, devido à falta de pastores, estava praticamente desaparecendo. E a história, resumindo de forma muito curta, transformou-se em pôr um sensor, portanto, com GPS nas cabras e permitir que elas possam ser seguidas e a vida dos animais acompanhadas, etc., etc., no contexto de uma aplicação do Farmville. Isso teve um sucesso inimaginável, quer dizer, porque atrás dessas iniciativas depois começaram a acontecer outras onde a tecnologia foi importante. Lighting Living Lab é um Living Lab muito focado em tecnologia, como alguns destes também mas ligado às pessoas, porque o ambiente onde são feita a experimentação é a própria prefeitura, que normalmente estimula o aparecimento e paga o aparecimento dos projetos piloto na área de iluminação, e a partir da área de iluminação vem a vigilância, etc., baseado na mesma infraestrutura. O Living Lab de construção sustentável é na área da sustentabilidade da construção. Umas palavras sobre Lisboa e sobre cidades inteligentes e humanas, onde Lisboa, na qual têm existido vários projetos dos chamados Smart Cities ou cidades inteligentes. Portanto, as cidades inteligentes são um ambiente de inovação aberto, um Living Lab urbano, focado nas pessoas, promovendo a criação de riqueza e emprego, desenvolvimento económico e sustentabilidade ambiental, iniciativas de bottom-up, sem dúvida, mas também com o apoio top-down, que é algo que é extremamente importante para o sucesso destas iniciativas. Não basta a iniciativa bottom-up, sem dúvida envolvendo os cidadãos como elementos de transformação. Aqui está o resumo do que eu dizia há pouco.
A cidade inteligente e humana é formada por Urban Living Labs, que podem ser bairros, podem ser ruas, podem ser determinadas partes da cidade com entidade própria, portanto, o conjunto é a cidade inteligente. E as metodologias, em termos de comunidade, design thinking e gamificação, há algumas iniciativas de Lisboa, desde a incubadora, portanto, espaços de co-work, etc. O processo, este senhor aqui é o prefeito de Lisboa, foi o processo de co-criar o orçamento participado de Lisboa. Lisboa, uma das iniciativas que foi e é fundamental para ligar as pessoas e estabelecer aquela ligação entre a governança e os cidadãos, é o orçamento participado, que agora, pela primeira vez, se transformou em plataforma digital. Urban Farming, não na perspectiva apenas dos produtos, mas na perspectiva de um excelente espaço de interação que são os Living Labs, o Fab Lab em vários aspectos, em vários setores, cidades inteligentes e humanas. Numa cidade inteligente e humana não é uma cidade com uma infraestrutura técnica, a infraestrutura é necessária, mas o que é necessário é entender o que os cidadãos querem, ouvi-los, ouvir a rua e ter, obviamente, sistemas que consigam responder, consigam co-desenhar as soluções que são propostas. Ali do lado direito, as próprias políticas desenhadas com os cidadãos, no sentido de obter a sua participação, levá-los a colaborar, mas para obter a confiança é necessário também accountability, portanto, e transparência. Estas são imagens recentes que eu não preciso de dizer muito, mas esta diz muito, porque diz que o descrédito político, eu não estou a falar especificamente no Brasil, na Europa temos o mesmo e em Portugal em particular, podemos esperar outro tipo de reações, que aliás logo dias depois corroborou na atitude dos jovens. Eu penso que a cidade inteligente e humana pode ser uma resposta e não apenas de natureza tecnológica, tem que ter também mecanismos de natureza política que têm que ser modificados. Isto são as iniciativas onde estamos envolvidos neste momento, nesta perspectiva, no Rio, em Florianópolis e em Campinas, alguns dos nossos parceiros, uma referência ao manifesto de Human Smart Cities lançado no dia 29 de maio, que encorajo as pessoas que estejam ligadas a estas iniciativas na cidade que se tornem membros e que, se tiverem possibilidade em outubro, se juntem a nós em Bolonha. E, para terminar, peço imensa desculpa, mas o tempo estava para 25 minutos, cortei 7. Eu acho que a cultura da América Latina pode potenciar o ambiente aberto, participativo e co-criativo dos Living Labs. Certamente a América Latina é um parceiro estratégico para a União Europeia e poderá sê-lo ainda de forma mais forte do que é neste momento. Os grandes desafios globais existem participação maciça, as tecnologias não são suficientes e a convergência é da convergência de Future Internet, Living Labs, inovação social, que permitem o co-design e co-criação das cidades humanas e inteligentes, tendo em vista obter uma sociedade melhor e mais feliz.